Olha aí, rapaziada, nós estamos como? Novamente na área para trocar uma ideia com mais um convidado, né? Porque aqui não é nem convidado, é um especialista para tratar do tema de board games. Pela primeira vez estamos trazendo board games aqui, né? Afinal, a gente falou no episódio 1 do Aventurando que não seria mais só sobre RPG, mas também jogos analógicos. Então, hoje a gente vai falar sobre board games de entrada. E obviamente, meu co-host, o Márcio Moreira, está aqui comigo. E aí, Marcião, beleza? Estamos aí para falar desse hobby maravilhoso que é o board games, algo que eu também amo, que eu também gosto, gostaria de ter muito. Eu ainda vou ter aqueles armários lotados ainda de caixinhas bonitas para botar de background nas minhas gravações. Chego lá. Boa. E uma salva de palmas pro cara que vai chegar aqui para salvar a gente, ele, Fabrício Aftermath. E aí, rapaziada, é um prazer aí estar no programa 2, né? Para vir aqui falar sobre... Na verdade, a gente faz um exercício agora também para parar de falar que é hobby, né? Porque hobby é uma parada, rapaz, é uma coisa mais... Hobby é quando, sei lá, quando você se dedica ali para fazer... Isso é uma coisa mais normal. Jogar tem que ser uma parada normal. Tem que fazer parte ali do seu dia a dia, como se alimentar, correr, você praticar uma atividade mental diariamente. Ela deveria ser considerada também algo normal de se fazer, não um hobby, né? Mas estamos aí falando sobre jogos de tabuleiro aí desde 2016, mas jogando, mais de 30 anos que a gente joga, sei lá. Sou um ser jogante de longa data e espero conseguir aí fortalecer vocês, colaborar nessas dúvidas que todo mundo que está iniciando ou quando você quer mostrar para os seus amigos o que você deve fazer, né? Para ser bem sucedido, assim dizendo. Não, tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito pra gente aqui. Eu acho que eu comentei no episódio que gravei com o Gruntário e com o Brave que aqui eu faço às vezes no programa do leigo. Só que eu sou o leigo perigoso, que é o leigo com microfone. Aí hoje aqui eu tô mais uma vez cercado de especialistas. O Márcio, nosso especialista do PNP. Não sou. Você está aqui. Tá querendo ser humilde, não vai me vergonhar na frente do Fabrício. Não. Pra mim, você é um especialista. Eu sou um especialista no meu coração de board games. Eu peço dicas com você, Márcio. Mas temos um cara que é produtor de conteúdo de board games. Você tá falando de um cara profissional chancelado. De board game. A gente tem um cara carimbado. Né? Profissional quando tinha que estar cheia, né? Quando tinha que estar cheia de dinheiro. Se a gente estivesse ganhando dinheiro com isso aí, né? Mas um entusiasta que já joga há bastante tempo e que numa situação da vida, quando eu perco o emprego mais maneiro da minha vida, para ocupar a mente, eu comecei a falar sobre jogos de tabuleiro. Então, em 2016, eu cheguei e falei assim, meu irmão, já que eu tô com tempo livre, vou pegar meu celular, peguei um tripézinho de R$15 ali na alfândega e comecei a gravar sobre jogos de tabuleiro e foi crescendo, né? E a cachaça, né, cara? Produção de conteúdo é uma cachaça. Pelo menos pra mim foi. Eu sempre falo isso assim, foi uma parada que eu comecei no RPG, que era o motivo de juntar minha galera pra gente voltar a ter um motivo de jogar RPG, se reunir e tal. A galera pulou fora, mas eu continuei porque eu gostei muito de fazer essa parada aqui, cara. Por um momento eu fiquei preocupado achando que você tava chamando ele de cachaceiro, cara. Ele iluminando que ele comprou, comprei o tripé, comprei isso, e você falou, e a cachaça? Caraca, assim de graça, velho. Um rabinho de galo? Nada assim desse jeito, brother. Quando a gente começa a ver o resultado do que você faz, né? É muito bom. E isso é uma coisa que leva com o tempo, muita gente quer o resultado rápido, né? Mas não vai, daqui a pouco você tem um ano de criação de conteúdo e algo que você estava fazendo, que você fez há um ano atrás, chama atenção, né? Então isso acontece muito no jogo de tabuleiro, porque você começa a falar de jogos que você importou e fez as coisas e de repente as editoras começam a trazer esses jogos. Então aquele teu vídeo de um ano atrás sobre aquele jogo que acabou de ser lançado agora, volta a viralizar e aí as pessoas vão lá, obrigado por ter falado do vídeo e tal, não sei o que. Isso é muito bacana, né? Eu botei um vídeo no ar ontem sobre um lançamento e é um jogo que ele não é complicado, mas quando você faz uma coisa, desencadeia várias outras coisas, né? A complexidade do jogo de tabuleiro é o que aquela ação vai desencadear. Então você tem que saber o que você faz, né? O que você vai fazer de melhor
na sua jogada. Então o jogo nem é tão difícil, mas você tem essas várias ações que desencadeiam. E eu fiz um bloco do vídeo explicando as regras, não para a pessoa já aprender a jogar, mas entender como funciona. Mais uma vez, já deixo aqui registrado, quer aprender um jogo, leia o manual. Não vale se de ver vídeo. A gente quer aprender jogo vendo vídeo dos outros. Vídeo é para ajudar você a tirar uma dúvida, para fazer você entender alguma sequência que você não conseguiu entender no manual, mas não existe melhor maneira de se aprender um jogo lendo o manual. Entendeu? É engraçado, então, porque isso também é muito o reflexo das novas gerações, né? De como a galera foi evoluindo. A galera hoje em dia corre sempre pro YouTube. Se o manual não tiver 15 segundos, ninguém lê, né? E cada vez mais sendo assim, né? Porque antigamente a galera assistia vídeo no YouTube. Agora o cara quer que esteja resumido nos 30 segundos do TikTok. Isso aí. Tem que estar lá, né? Então, aí eu fiz esse vídeo ontem, foi lá, e cara, os comentários foram maneiríssimos. Pô, tu conseguiu explicar o fluxo do jogo e tal. Então essa parada alimenta a gente. Eu acho que a gente, por exemplo, começou lá atrás, né? Quando só não existiu, obviamente, o vídeo. A gente lia as regras. E aí, por exemplo, eu vou lembrar de alguns board games que a gente lia a regra, tava com o manual lá. Só que quando você ia jogar em outro lugar, usava uma regra completamente diferente, né? Aí não tinha o vídeo pra servir de fiel da balança, né? Tem o War. Tem o War do Meyer e o War do Caxambique. Qual era a regra que a gente ia usar? A regra do War do Meyer. Na regra do War do Meyer, você só podia transferir os exércitos e deixasse um exército em cada território que passasse. Pra tu ir diminuindo assim. Pra tu ir diminuindo. No Caxambi, tu só podia distribuir pros adjacentes, entendeu? Uhum. Mas você sabe qual é a curiosidade dessa parada? Isso é muito curioso, né? Quase uma mancala. Eu converso muito com amigos meus no gamers, né? Tem um amigo meu que ele é campeão do Caxambi Open de War, né? Que maneiro. Quando a gente fez aqui há 30 anos atrás. Né? Aí a gente estava conversando sobre isso. E por que a gente jogava desse jeito? Por que tinha isso? Por quê? Como a gente era criança, pré-adolescente, quem lia o manual pra gente eram nossos responsáveis. Sim. E que não estavam com vontade de ler. Tá aí uma boa reflexão. Então, por isso que todo mundo jogou jogos na década de 80, década de 90, errado. Tá aí. Porque o cara ali, beleza, bota as fichinhas aí no mapa e rola um dado contra o outro e acabou. Essa era a regra do War. Tinha gente que não sabia que no War você não podia juntar mais de 5 cartas pra fazer troca. E pra mim não tinha essa não. Tinha um amigo meu que, ficava com um leque de cartas assim. Com 5 cartas você é obrigado a fazer a troca. Que Só maneiro. que no Meyer você podia juntar. No Caxambi tu tinha que trocar a parada. No BNH da Tijuca também não era assim. No BNH da Tijuca, isso aí. No BNH, e a gente, essa parada de mover tinha regra meio doida mesmo. No BNH, a gente ainda... Não sei se a regra era oficial, não, obviamente não devia ser, porque o jogo ficava na zona do cacete. A gente deixava você mover o exército, não só na vez do atacante, o defensor movia também. Ele saía chunchando, óbvio se tivesse passagem, né, nos territórios. Ia chunchando as pecinhas, aí ficava, meu irmão, sei lá, tipo, 25 contra 23, sacou? E aí, virava buzz, né? Joga 3. Era doideira. Então, mas essa parada do manual, a galera que assiste a gente, que é um pessoal, acredito, a maioria do RPG, não vai ter essa desculpa de não querer ler o manual, porque o RPG ele é um board game que só vem o manual, né? Então, que também é uma doideira, porque hoje em dia tem uma galera que não quer mais ler o livro do RPG, não quer ler a regra, não. O AD&D segunda edição, que foi o primeiro RPG físico que eu comprei sem ser Xerox, eu li ele com um dicionário inglês e português do lado, mano. Eu lembro. Anotando na paradinha. O meu D&D tem anotação, mano, em lapiseira pra saber o que é cada parada. Eu lembro, era a única forma isso. que a gente tinha. O meu grupo, por exemplo, eu digo meu, né? Porque assim, o RPG entrou na minha galera, no meu condomínio, era a galera mais velha. E eu digo que o meu condomínio era uma sociedade dividida em castas. Então, na casta dos mais velhos, a gente não podia entrar. O que um amigo meu, que tinha um irmão mais velho, fez? O irmão dele deu mole com a caixa de Dragonlance, que ele estava emprestado pra ler. Ele pegou, trouxe pra gente e a gente começou a copiar num caderno que a gente achava que eram as regras. Só que ninguém falava inglês. A gente adaptou um monte de coisa. Aí a gente ia aportuguesando o termo que tinha ali. A gente inventou o nosso D&D.
Era mais ou menos assim. E aí, o nosso tema de hoje aqui, que é board games de entrada, eu acho que é bacana a gente fazer esse paralelo, porque a entrada passa muito pela a época que as pessoas vivem e tudo mais. A gente tá falando aqui um pouquinho como é que foi a nossa entrada nos hobbies, tanto de RPG e board games, e como a gente vai trazer isso pra hoje. Porque lembrando, na minha época de moleque, não era nem board game, pra mim era jogo de tabuleiro. A gente... É a mesma coisa, né? Que no fundo é mesmo, não tá traduzido, né? O board game é o Chopp IPA. É a cerveja artesanal. É a cerveja artesanal. É aí que eu tenho uma pergunta, assim, quando você geralmente vai trazer alguém pra prática do board game, agora eu tô um pouco constrangido de falar hobby. Mas eu acho que é uma boa daí. Eu acho que é uma boa a diferencial, porque é isso aí. Só que pra muita gente, tu vai fazer isso uma vez por semana. Por exemplo, quando a gente acabar de gravar aqui, eu vou jogar com a minha fiel na Tijuca. Na quinta já tem marcado outra jogatina. Sacou? Uhum. Depois vai ter feriado e vamos ver qual é. Já teve época em que eu joguei todos os dias das férias, assim, de janeiro, fevereiro e tal, porque tinha uma galera que jogava, entendeu? Sim. Mas essa aí é uma desconstrução que a gente vai ao pouco, não vai ser de uma hora pra outra. Aí quando você chega pro cara e fala de board game, o cara vem, pô, e o War, e o Banco Imobiliário e tal, aquele negócio todo. Qual que seria a diferença básica, né, dos ditos jogos modernos, que a gente chama desses board game? Teve uma época, não sei se isso tá certo, o pessoal chamar de game designer, porque vem com o nome do designer na capa, da caixa, não sei se de onde veio essa parada. Né? Porque chegou no momento que você tinha que falar quem era o responsável por aquilo ali. Aí foram criados. Na verdade, cara, a gente faz essa divisão de jogo de tabuleiro moderno porque muita gente acha que o War, Banco Imobiliário... Primeiro que isso é tudo roubo pirata, né? Você sabe disso, né? Todos nós, crianças, jogamos jogos piratas. Sim. Né? O War é a cópia de um jogo chamado Risk, que já existe na gringa há milhões de anos. O Banco Imobiliário é o famoso Monopoly, que depois a Hasbro trouxe para o Brasil como Monopoly. Então, tu chegava numa loja, aí tu via, cara, tem Banco Imobiliário e tem Monopoly. Por quê? Porque o problema é de licença. E Jogo da Vida também foi assim. Para quem não sabe, a Estrela tem um processo de mais de 64 milhões em cima dela por pagamentos de direitos autorais, disso. Porque, na verdade, existe uma grande confusão, né? Existe uma lei que você não pode patentear normas e regras. Uhum. Então, por exemplo, se alguém cria uma norma de concreto armado nos Estados Unidos, a gente pode pegar essa norma de concreto armado e botar no Brasil sem pagar royalty nem nada. Então existe essa tendência. Então muita gente pega a regra, muda. Hoje em dia isso fica feio. A gente acaba vendo que está sendo copiado. Isso é ruim para o designer. O que mais tem aí de designer que copia coisas. Tem gente que faz jogos baseados e citam o design original, sacou? E tem gente que não, vai na cara que dura mesmo, bota pra vender aí em loja, copiou e vai na cara de pau. Que inclusive até nessa questão que tá tendo recente da treta da Wizards, né, da OGL e tudo mais, não sei o quê, isso reflete muito, porque teve um dos grandes canais lá na gringa que falam sobre parte de direito, que é o Legal Eagle, ele falou sobre esse tema justamente nesse viés, de que as mecânicas em si de um jogo, elas não patenteáveis. Tipo, mecânica de você dizer, role um dado, ande 3 casinhas. Isso não é patenteável. Então o cara, na teoria, ele poderia fazer o Monopoly inteiro dele, só que aí, o que ele entra como trademark, né? O que entra como a propriedade intelectual do cara? Aquele tabuleiro com as casinhas, o boneco do Monopoly não pode fazer. Então, aí você entra numa zona cinzenta, mas tem muita coisa ali dentro que você não consegue patentear, né? Então essa diferença, ela vem quando você começa a ter jogos mais elaborados e menos dependentes de sorte. Porque tudo que a gente jogou tinha um dado pra rolar, tinha uma roleta pra girar. Sim. Sacou? Então eram coisas... Não é que eram coisas simples, mas era o que tinha na época, do mesmo jeito que a gente tinha uma época que o nosso telefone era de discar. Então, mas aí eu penso, por exemplo, lá naquela época, cara, eu lembro da minha fase de infância, minha infância até comecinho de adolescência, eu tinha muito jogo desses, que é jogo de caixa, né, que vinha caixa e tal, não sei o que, você tinha um jogo, muitos eram voltados para o público infantil, isso é uma parada que eu sempre achei legal, nos jogos sempre tiveram a indicação etária, então assim,
você meio que ia comprar um jogo de presente pra alguém e você pensava, fulano tá fazendo 8 anos. Você entrava numa ReHap da vida, não era ReHap, sei lá, das antigas aqui, no Amesbla da vida, e você via quais jogos que tinham pra 8 anos, você comprava e falava, olha, pode gostar porque é pra idade dele. E aí, porque a galera fala que os jogos antigamente eram muito infantis. Cara, eu lembro de ter jogado Scotland Yard, era maneiríssimo, não era Supremacia, muito bom. Supremacia, eu tive, me deram Supremacia, eu nem aprendi a jogar, porque eu abri o tabuleiro, eu falei, o que? Aqui é War pra adulto? E não consegui jogar Supremacia. Tinha aquela especulação de commodities, né? Então ele tinha a parte econômica do jogo, era o preço dos produtos, tinha a parte de controle de área, né? Hoje, quando eu falo muito isso com a galera, né? O que era o War? O War é um jogo de controle de área, com rolamento de dados e com set collection. Porque quando você faz o set de cartas, você faz a troca, né? Então você tem essas mecânicas ali. Então você analisa de uma outra forma. Mas, por exemplo, existem jogos com 40 anos de idade, por exemplo, Cosmic Encounter, ele é um jogo de 76. Tem minha idade ele. E já é antes do marco do board game moderno que a gente fala, que é 92, 95, quando surge o Catan. Uhum. O Catan, ele muda esse conceito de jogo de tabuleiro só de rolar e fazer coisa. Role anda. Não é só isso. É corrida do tio Patinhas, né? Rolava, caía na lama, volta 2, anda 3, volte 5 casas, ande 2 casas. Né? Ele quebra essa parada na década de 90. Então a gente, teoricamente, tem o que era antes da década de 90 e o que vem depois, do início da década de 90. Que, na verdade, vem muito com o advento do RPG. Né? Você pode, com o crescimento do Dungeons & Dragons, o surgimento do Dungeons & Dragons ali no final dos anos 60, 70, né? Você começa a surgir vários outros jogos. O Warhammer vem disso. O Warhammer, que é um wargame, ele vem do cara, eu quero fazer um Dungeons & Dragons onde eu vou ser um Space Marine. Né? As primeiras regras de Warhammer eram insuportáveis, porque não era um squad, você tinha miniatura por miniatura, com hit point, com poder. Aí, que é o Rogue Trader, que é a primeira versão do Warhammer. E você tinha a especificidade de cada peça. Uma partida levava 5 horas, cara. Porque o próprio RPG mesmo, ele já nascia daqueles wargames de miniatura, que era isso, eram exércitos inteiros. Aí aquele cara que ficava pintando um exército do lado. Como é que eu vou ser o Guerra soldado? da Independência. Esse conceito, eu quero ser o soldado e tal. Aí nasce o Warhammer, nasce vários outros jogos. Então os jogos vão se tornando modernos através desse crescimento cultural. Né? A gente quer algo mais do que rolar dados. Então como é que a gente entrega isso? Né? A 76 tem o Cosmic Encounter, que é um jogo de furação de olho, que é um jogo que as pessoas vendem porque a porrada estancou. Amigo brigou com amigo, mesmo. Maneiro. Pra mim, esse era o War. Porque acabou. Geralmente eu era o trouxa que ficava putinho no War e chutava o tabuleiro. O tabuleiro, sacou qual é? Então você tem isso. Aí, era desses, Ramon? Eu era insuportável. Era insuportável, cara. Insuportável. O que a gente pode hoje falar é desse lance dos jogos de tabuleiro moderno. Não é board game, jogo de tabuleiro é a mesma coisa. Uhum. Só que existe aqueles jogos de tabuleiro que você jogou na infância, que tinham muita sorte envolvida, muita coisa que você não tinha controle. A carta de sorte ao revés do Banco Imobiliário era foda-se. Pode crer. Eu podia tirar a parada mais maneira do mundo, acabar Pode contigo. Crer. Sacou? E os jogos modernos, você não tem isso. Você tenta otimizar essas paradas, né? Mitigar esse tipo de coisa. Isso é uma parada que eu acho muito legal, da visão que a gente tem hoje em dia, e aí que você falou, né? Depois do Catan e tudo mais, e aí se cresceu muito esse lance de você que eu digo pessoa que tá inserida no meio, tá? De pensar no jogo, de pensar sobre as mecânicas que estão envolvidas nele, e aí você vê quais são as mecânicas que você mais gosta, porque lá atrás quando a gente entrava, pelo menos o que eu me lembro, era só faixa etária. O que te limitava pra você indicar. A gente não... Que era controle de área, foda-se. Você não sabia nada. Qual era a mecânica que tem no War? Sei lá, irmão, não faço ideia. Por exemplo, o jogo que a galera mais adulta depois que a gente foi... de porrada. Vamos jogar um jogo de porrada. De porrada. Quando a gente foi crescendo, por exemplo, o jogo que eu mais joguei aí na época de adolescente, já crescendo com molecada de condomínio e tal, era o Master. Sacou? De pergunta e tal, que, a galera se amarrava. Imagem e ação. Qual é a mecânica do Master?
Jogo de trivia. Jogo de trivia, Então hoje a gente cadastra tudo, né? E aí a gente não tinha isso lá atrás pra fazer esse cadastro, né? Eu acho que nem tinha essa visão, assim, E aí, agora falando como hobby, né? O hobby da minha cabeça, tipo, o hobby é aquela parada que você vai estudar um pouco mais, você vai se dedicar e tal. Não lembro, na minha época, poderia ser pequeno e tal, mas eu não lembro de ter a galera que entrasse aí a fundo nisso pra pensar. Até os mais velhos não tinham isso. Os mais velhos, o máximo que eles conseguiam chegar era um amigo que viajou pro exterior. Por exemplo, eu sou um cara que eu joguei RPG no final da década de 80. 87 pra frente. Porque um brother nosso aqui da rua passou pra escola naval. Aí na escola naval, um cara tinha o Dungeons and Dragons lá, o capa vermelha. Tinha que ser um gringo. Não tinha nem classe. Você escolhia a raça e a raça já vinha com o kit completo lá do que era a parada. Quando ele voltou com isso, a gente começou a jogar RPG e ficou maluco. Depois que viu a D&D, Vampire, viu a porra toda. Na década de 90. Mas no final dos 80... Pra gente aqui, exatamente, só foi chegar a década de 90. E era tanto pro mais velho quanto pro mais novo. Você não tinha aquela coisa que, não, isso aqui é jogo pra gente mais velho ou mais nova. Exatamente. Hoje, não existia. Hoje você vai numa loja que vende jogos de tabuleiro, você tem pra criança ali até 8 anos, 9 anos e tal, adolescente pra adulto, meu irmão. Tem pra tudo. E o RPG também, se a gente for ver, cara, na época, sei lá, D&D. D&D você pode jogar com criança? Na teoria você pode, mas ele não é tão indicado. Ele não tem a temática de criança. Criança que eu tô falando, sei lá, 5, 6 anos. Não tem. Mas a gente como adolescente que foi pegando ali e tal, curte por causa de fantasia. Hoje em dia você tem muito Stranger Things, né? Você tem... embora Stranger Things acho que é 12 ou 14 anos. O Vampire foi lançado como 18+. O Vampire, cara, o Vampire, quando o Mark Hagen veio no Brasil, ele foi lançado como 18+. E que ele deveria ser 18+ mesmo, porque ele é pesado, cara. Eu não era maior, eu acho, porque eu sou de 76. O Vampire, se eu não me engano, é de 94 por aí. 92, acho que era 92, 93. 92, assim. Eu não tinha 18 anos não, mano. Não tinha 18 anos não. A primeira vez que eu conheci Vampire foi vendo uma reportagem de jornal, tava na casa da minha avó, me lembro exatamente o dia, exatamente a imagem. Não sei se você se lembra de uma estampa do Vampire de uma Bruhá, com os dentes arreganhados, óculos escuros, assim, que era a capa, ela assim, agachada no chão, só que ainda era em preto e branco ainda, era a imagem de dentro do livro, eles botaram essa imagem pro jornal. Eu falei assim, cara, eu tenho que conhecer esse troço, velho. Adolescente fica maluco, né? A reportagem devia ser esculachão da parada. Sim, total, na época. Mas eu não tava nem aí porque tava escrito. Eu, enquanto garoto novo, vi a foto, vi que era um jogo, caguei pro resto. Mas também, na moral, o vagabundo aproveitava, né? Eu me lembro que o lançamento do Vampire no RPG Rio, na UERJ, o vagabundo meteram um pentagrama no chão com velhos caralho. Aí pediu pra dar merda, né? Pediu pra dar merda. O conservador veio aquilo ali. Aqui não tinha celular na época pra fotografar. Exatamente. Não, maluco, tinha dado uma merda federal. Era época. Eu fui jogar Vampire pela primeira vez no Cefet, cara. Eu já jogava RPG antes, mas eu fui jogar Vampire a primeira vez no Cefet. E foi o primeiro jogo que eu joguei, vamos colocar assim, que foi realmente com livro, com tudo, porque antes era coisa que vinha da nossa cabeça. A regra do mestre, isso porque a gente não tinha nem condições de tirar xerox. Primeiro porque eu vinha de uma família fanática, já contei essa história várias vezes. Era mais fácil eu entrar com uma revista pornográfica dentro de casa do que com um livro com um dragão vermelho na capa. Minha mãe já ia falar que é do diabo e o cacete. E aí, eu jogava na casa dos amigos um jogo que a gente viu por acaso que era RPG, e a gente convencionou que era RPG e saía jogando. No segundo grau, é que eu fui jogar uma parada mais formalizada de RPG, assim mesmo, e foi o Vampire, foi o primeiro. Sim. Cara, o Fred colocou aqui, né? Tanto que a gente fez nessa época que a gente se safou porque não tinha meme na internet. Cara, e quiçá é um mistério a gente estar vivo até hoje, porque sobrevivemos. Somos sobreviventes, cara. É impressionante. Mas nessa época, por exemplo, que a gente indicava, né, por faixa etária, hoje em dia, obviamente, tem muito mais coisa. A ideia por exemplo, pro RPG, a gente fez o programa passado falando das 3 demandas, é você entender, então, hoje em dia, como que você indica um jogo pra alguém que ainda não tá naquela pegada como você falou, né? Tipo, de estar jogando sempre, um cara que não tá acostumado, ou pode achar que não vai gostar, que é bobeira e tal, não sei o quê. Pro RPG,
a gente tem as nossas ferramentas aqui de identificar no jogador qual seria a demanda dele, se ele é um cara que vai gostar mais de rolar dado, se ele é um cara que vai gostar mais de poder daquela troca de ideia ali da interação, se ele é um cara que quer saber o que a história acontece. No board game também devem ter aí algumas coisas que você pode... Um apontamento de perfil. Exatamente, você detectar o perfil de um novo jogador. O que acontece? A gente tem esse termo, né? Jogos de entrada, jogos que, tipo, o que a galera vai mais fazer. Mas também depende muito de quem você está mostrando. Eu acho que esse é o ponto. Por exemplo, hoje eu vou encontrar com os amigos meus que jogavam Warhammer comigo. Então, se eu levar qualquer coisa próxima daquilo que é o Warhammer, não preciso levar o Double para jogar com eles. Sim. Porque eles já têm a bagagem do Warhammer. Então, eu posso levar algo próximo daquilo de conflito, de gerenciamento das miniaturas, de rolamento de dado. A gente tem como trabalhar. Por exemplo, ali atrás do Márcio, tem ali um Kingdomino, um Seven Wonders Duel, um Dixit e o que está entre o Duel e o Dixit eu não reconheci qual é. É um Wrong Chemistry. É o bagulho Química maluca. Química maluca. Que eu guardei para jogar com minha filha. Isso aí nunca viu mesmo. É o que a gente pode falar de jogo de entrada, no geral. Sim. E na minha frente aqui, nas minhas prateleiras, eu tenho um Power Grid que já não é jogo de entrada. Já não é um jogo para entrada. Mas é que tá, ele pode ser um jogo de entrada dependendo da pessoa. Com os amigos seus que, saquem de contabilidade. Então, aí foi aquilo que a gente tava conversando. Cabe a você, o responsável por essa apresentação, descer do seu pedestalzinho de conhecedor da parada e fazer esse filtro. Por exemplo, o Kingdomino é irado pra jogar com idoso. Pô, total. Por quê? Porque tu vira e fala assim, é tipo dominó. Já pegou. O cara já sabe que vai ter que botar as paradinhas. Pô, mas vou te falar. Tu vai virar e falar, quanto mais você colocar igual, mais você vai pontuar. Aí o maluco chega meu Natal do ano retrasado, eu vivi o auge de ver minha família inteira, inclusive meu pai e minha mãe de 80 e brau, jogando Double. Sim. Também é um que pega fácil, cara, porque você não tem que explicar muita coisa pro cara. Porque o que rolou mais foi risada, a galera gritando, o pessoal, não botei isso, não, tira a mão, vai, tira. Pra quem não conhece o Double, né, é o jogo das cartinhas redondinhas, com várias figuras em cada carta, que você tem que, no modo principal, né, você vai casar E agora tem Harry Potter, tem de time de tem futebol, de tudo, tem a prova d'água, tem... Aí a prova d'água é só o jogo, não é o manual não, né? Porque tem um amigo nosso, Diogo Braga, que ele pegou a caixa, pulou na piscina com tudo. Ele, eu pensei que era tudo a prova d'água. Foi esfarelou manual, esfarelou caixa. Inclusive o Didi Braguinha, ele tem preconceito com o Dixit. Podemos falar nisso também. Antes, agradecendo ao Voltor, que chegou aí com a galera. Valeu, Voltor, muito obrigado, tamo junto. Sejam muito bem-vindos ao Aventurando. O Dixit, cara, o que acontece? Como ele é um jogo... muito aberto de regras, né? A única coisa que você tem que fazer é sugerir uma carta, sugerir uma ideia e as pessoas trabalharem em cima daquela ideia. Acabou. Às vezes a galera que precisam de informações que norteiem, né, que balizem, não vão gostar do Dixit, porque ele fica muito aberto. Então, a ideia do Dixit é isso. Joga às vezes eu tenho a impressão que o Didi Braguinha, ele é parecido com um amigo meu, o Ebert. O Ramon conhece os dois. Você chegou a conhecer o Ebert, Ramon? Conheci. E ele tem a mente, o pessoal fala da mente do Diogo Braga e coisa e tal, e o Ebert tem uma mente muito parecida. E ele tem uma dificuldade danada, o Ebert, de jogar Dixit, mas muita dificuldade. Ele não consegue, é inacreditável, porque é um jogo que não tem muita dificuldade de regra, ele não é muito crunch, assim, não é muito puxado de regra, não é nada, mas ele não consegue. Não consegue, é muita abstração. E às vezes eu tenho a suspeita de que o Didi Braguinha é feito mesmo barro desse meu amigo, assim. Não, na verdade ele joga muito Double também, tal, não sei o quê. A questão do Dixit é que as pessoas não entendem o seguinte, você não pode falar nada muito óbvio, que todo mundo acerte. Que entregue a carta, né? Nada muito difícil e que ninguém acerte. O ideal é que uma pessoa só acerte. Por isso que muita gente fala que o Dixit é um jogo perfeito pra jogar casal. Porque você fala uma parada interna do casal... que o outro vai saber. Mas tem um. Por isso que ele é meio quebrado. Não foi lançado no Brasil, tá? Dificilmente virá pro Brasil, mas é um sucesso na gringa.
Você lá fora só encontra ele em brechó na Alemanha. É uma parada bem hipster mesmo, que é o Barbarossa, que é a ideia inicial do Dixit, só que você faz as paradas com massinha ao invés de botar carta. Que maneiro! Você pega a massinha, modela, bota no centro, aí tu não pode fazer uma parada ridícula que todo mundo acerte a tua massinha, e nem pode fazer a parada... Pô, eu fiz uma que era um estádio de futebol, só que eu botei uma bola pequenininha no meio. Aí geral, porra mole, via ninho, aí se fudia, não é ninho. Todo mundo achava que era ninho, aí vinha no... Porque você faz secreto, né? Você escreve um papel e fala pra pessoa se é aquilo ou não. Então, geral, errando, porque todo mundo falava que era ninho. Aí não, eu fiz o estádio, botei refletor e os caralho. Só que o vagabundo achava que era um ninho, brother. Então, o lance da carta do Dixit, ele é muito abstrato. Então isso pode afastar as pessoas que vão mais pela tecnicalidade da parada, precisa de uma coisa mais clara. Por exemplo, nas pessoas que eu fui trazer para jogar, eu tive que pensar em jogos desse tipo, porque era uma galera que eu sabia que ia jogar, era um grupo que... E aí, nas definições, né, de pensar com quem você vai jogar, para quem você vai chamar para jogar com você, em que momento vocês vão jogar, né? E aí tentar pensar no que pode agradar elas. Eram grupos grandes, sei lá, mais de 6 pessoas, normalmente, quando a gente se reunia. Como o Fabrício falou, eram muitos casais, né? Era a galera que mora aqui no meu prédio, então tinha muito casal. Uma galera mais velha, minha idade, né? E a galera que estava se reunindo, as reuniões aconteciam principalmente para ficar batendo papo, tomando uma cerveja, petiscando e tal. Então essas eram as informações que eu tinha. E aí eu tinha que pensar em jogos para levar para essa galera. E, por exemplo, um deles que eu levei foi o Dixit. A galera ficou maluca. Se amarraram no Dixit. Porque é um jogo que, a princípio, ele até tem o tabuleirinho onde você mexe os coelhos, né? Que vão marcando os pontos e tal. Mas acho que tem uma versão que dá pra 12 jogadores que nem tem o tabuleiro. É uma faixona, né? Que você vai andando. Não, mas ele não tem... Você não anda na caixa, né? Tipo, é uma faixa, sei lá. Não, você tem uma trilha. A trilha. Isso. E as cartas. Então você precisa das cartas pra jogar. Você não tem um setup demorado pra fazer. Não. É muito fácil de começar a jogar. Outro que e aí entrou na galera e eles adoraram, a gente jogou muitas vezes, The Resistance. The Resistance, que pra quem não conhece, né, é um jogo... Depois a minha é de intriga. Jogo de intriga que você vai também com carta, também pequeno, também com setup rápido, que você vai... praticamente lembrando da época de moleque, do Assassino, Vítima e Detetive, que você jogava com carta de baralho, né? No teu grupo lá vai ter um... casal, mano, a mulher tirar a aliança e jogar em cima da mesa e os caralho. Não, aqui teve porradaria de parente. Sensacional. Sensacional. Já vi filho falando pro pai, você tá achando que eu tô mentindo, pai? Também, eu joguei com tá muito bom. Com o filho criando discórdia com a mãe, fala, mãe, como é que você mente pra mim assim, mãe? Pô, é muito bom, cara. Mas é aquela parada, ou seja, foram 2 jogos que caíram como uma luva pro perfil do meu grupo. Que é esse. Porque se eu levo qualquer coisa que tenha setup demorado, que tenha que explicar muita regra, não vai funcionar. Porque a galera tá bebendo cerveja junto, tá conversando, às vezes um outro... Cara, no Dixit mesmo, é minha vez, não é minha vez. Eu tenho que colocar, já coloquei carta, ainda não coloquei. Num jogo você tem que prestar mais atenção, tem que estar concentrado, tem que estar contando recurso. Não vai rolar. Tem que explicar muita regra. Tem alguns casais que são mais velhos, tem casal de amigos nossos que estão na casa dos 60, 60 e poucos anos. Não querem também ter que ficar pensando muito, querem só estar ali pra se divertir. É muita energia, né, cara? Porque você pensar muito também gasta muita energia, muita concentração que você vai gastar. Nem todo mundo curte isso, entendeu? É aquela parada, cara, você precisa descer do seu pedestal, né? A gente teve um caso recentemente, até com uma amiga nossa, que chamaram ela pra jogar um jogo. Aí eu falei, não, é tranquilo pra ela. Eu falei, essa nossa amiga não tem costume de jogar, não sei o que. Pô, nossa amiga desistiu na explicação de regra, porque não era a parada dela. Sim. Eu assumi o lugar dela. Acho que ela tá até no chat aí. Mas aí aconteceu essa parada, cara. Por quê? Porque a pessoa que propôs o jogo não tava preocupada
com a pessoa que não jogava. Só queria jogar o jogo dela. Pensa no gosto dela. Fala, não, pô, se eu gosto, eu adoro esse jogo, você vai gostar também. Não, com uma pessoa que não jogou nada, na regra ela já desistiu. Não, já esqueci o que tu falou lá no início. Ele levantou, foi embora, eu sentei na mesa e joguei. Sacou? Tomei o lugar dela pra poder jogar. Então é muito essa parada. Eu preciso entender, eu preciso descer do meu pedestal, porque óbvio, se eu quiser jogar, eu vou querer jogar meu projeto Gaia, que é meu top 1. Então não sei o que, mas é uma parada que vai jogar só com pessoas que são tarja preta que nem eu, meu irmão. A gente vai ter um evento daqui a 2 semanas, a gente já tá combinando quais são os tarja preta que a gente vai jogar, porque durante a semana a gente joga alguma coisa mais leve, entendeu? Então, a gente conversa muito sobre isso. Você precisa descer para entender quem tá ali e introduzir no meio. Sobre o lance do RPG. O RPG, às vezes, você pode pegar o Dungeons & Dragons e fazer uma paradinha ali que é uma vila com goblins e vambora. Pra matar e acabou. Sim. Você pode saber essa parada. Uma coisa que dificulta um pouco pra galera entrar, que muita gente pensa que RPG tem que ser uma parada que vai durar 5 anos. 20 anos. É verdade. Pô, um one shot é a vida, mano. É o baconzinho ali, tu fazer uma paradinha pequena, aí que pode virar uma outra coisa depois. Você pode continuar depois? Pode. Mas pensa nisso, pensa em fechar arcos. Né? Não precisa comprar 10 revistinhas para entender o que é. Compra uma revistinha, entendeu? Gostou? Compra outra e vai embora. Então isso é uma parada também que muito mestre de RPG, que muito grupo de RPG tinha essa babaquice lá atrás. Sim, ainda tem. Porque não, tem que ser uma parada que a gente vai se comprometer e vai passar 20 anos juntos. Tanto que tem muita gente que pra dizer que joga RPG há muito tempo e que é o cara sinistrão. Eu joguei uma campanha há 20 anos, a mesma campanha. Igual quando você indicava um jogo pra alguém e aí a pessoa experimentava e não gostava. É sempre a mesma frase. Porque você não jogou com o meu mestre. Isso é uma bandeira que a gente levanta aqui, Fabrício, assim, porque... eu chamo no meu canal de Alecrim Dourado esse cara. Alecrim Dourado. A gente aqui chama de mestrocêntrico, o cara que acha que tudo gira em torno do mestre, inclusive tem jogador que pensa assim, entendeu? Então, a gente levanta essa bandeira aqui, cara, que o cara que não interpreta o personagem, ele tem tanto direito de jogar RPG quanto aquele cara que acha que é o oscarizado de Hollywood, entendeu? Tony Ramos do RPG, né? Exatamente. Esse cara, a gente tem que quebrar esse estigma, porque isso traz um bloqueio pra galera vir pra prática do jogo, cara. Do RPG. Todo mundo que chama pra jogar RPG, eu falo, irmão, meus personagens são sempre igual. Eu sou um anão do Meyer. Então vou falar sempre cara, igual. No fundo, Nossa senhoria, o caralho. A galera sempre começou como um proxy de si mesmo. Sempre você vai levar. No início, né? Você sempre fazia. E depois sempre vai ter alguma coisa tua no personagem. A não ser ter a galera. Inclusive, um dia eu quero chamar o Lucas Mol aqui pra falar justamente sobre essa parte de teatralidade com comédia e tudo mais. Pra quanta galera que é do meio, e aí tô falando, sei lá, tipo, o cara que faz teatro, quanto ele traz o background dele de teatro pras mesas de RPG dele. Que aí, por exemplo, a galera lembra muito do Critical Role. Porque o Critical Role, quantas vozes o Matt Murray... Meu irmão, ele é voice actor. Jogo. Ele trabalha com isso, cara. Jogo de dedução, tipo de resistência, essas paradas, eu não jogo com o Vitor Lamole e com a Tati, cara. Então, são dois atores, cara. Como é que você vai saber se o cara tá mentindo ou não? Não tem como. Você pra jogar jogo de controle de área com o Vitor e tu não sabe se ele tá mandando caô ou não, mano. Deve ser uma o cara é ator, porra. Aí tu faz o quê? Tu fica com a bunda na janela, mano. Exatamente. Deve ser difícil mesmo. Exatamente. Eu botei na tela pra galera ver umas imagenzinhas do Dix do Resistance, que eu indico pra galera que tem esse perfil parecido com o da minha galera. E, cara, assim, que me divirto demais, mas é o que o Fabrício falou. Se você for pegar uma galera que curte uma parada mais hardcore, e hardcore no sentido que eu tô falando, tipo, o cara quer, por exemplo, um jogo que vai demorar mais de 2 horas. O cara quer uma partida de 2 horas, o cara quer uma partida de 1h30. O cara quer um desafio, o cara quer ter a experiência de jogar um Twilight Imperium. 1h30, 2 horas, tá tranquilo, né? Mas porra, eu lembro... Porque aí no RPG a gente começa a falar que vai dar merda a partir de 3 horas. 3, 4... cara, tive sessão... Que é o jogo tá demorado. O jogo demorado de RPG meu, sei lá, viraram noite, foram 8 horas e tal. Agora sim... Fala aí, Marcelo. Fala, Ramon. Manda lá. Não, assim, acho que a gente ficou bem claro que jogo de entrada pra você começar a praticar board game
é uma coisa tanto quanto relativa, mas vai depender muito também do perfil, do background que as pessoas têm Total, 100%. em outras áreas, beleza? Agora eu queria trazer uma parada até que a gente conversou antes aqui, antes da gente entrar no ar, que é esse caminho de volta, primeiro começando do cara que não joga RPG. Acho que é melhor fazer o contrário, até pra gente honrar nosso convidado aqui. O cara que joga RPG e eu quero trazer ele pro board game. Vamos fazer o contrário. O cara joga RPG. Excelente pergunta. Quais os board games que você indica, Fabrício, que pode fazer com que essa galera que cara nunca jogou, só jogou... Existe isso. Eu sempre joguei mais RPG. Um belo dia eu conheci jogos de tabuleiro, eu conheci com o Zombicide. É a minha história, né, cara? Porque eu sou o cara que jogou RPG, jogou Magic the Gathering, sério. Sim, né? Aí depois você cansa de um pseudo-profissionalismo, de uma parada que poucas pessoas vão chegar em algum lugar para ganhar dinheiro. Aí eu vou jogar Warhammer, passo quase 10 anos só jogando Warhammer. Entre 98 e 2006 eu só joguei Warhammer, cara. Só Warhammer. De todo final de semana. Warhammer pra cara, na veia, mano. Muito Warhammer. Pinta miniatura, monta miniatura, faz conversão, vamos jogar Warhammer, né? Então, muita gente que vem do RPG, ele quer ter o RPG de tabuleiro. Sim. Isso, às vezes, é um erro. Porque ele acha que, por eu gostar de RPG, eu não vou jogar um jogo de alocação de trabalhadores, por exemplo. Um Agrícola, um Lagrange, sacou? Que são jogos clássicos de jogos de tabuleiro. Um Carcassonne, um Catan. Não, porque eu vim do RPG, eu só jogo Dungeon Crawler. Porque o Dungeon Crawler, que é exploração de masmorra, é o mais próximo que a gente tem do RPG. Sim. Mas a pergunta que eu fiz é a questão de repertório. Isso aí é repertório. Você foi ganhando repertório com o tempo. Pô, tem parada mais burocrática do que o Power Grid que eu citei aqui? É burocrático pra caraca. Mas a galera do RPG, ela pode até entrar nos jogos de tabuleiro pelos mais próximos do RPG. Sim, como o Gloomhaven, o Massive Darkness que falaram aí. Se esse cara vir do RPG, é porque o Massive Darkness é um Dungeon Crawler com miniatura e ficha de personagem. Então, mas aí também a gente tá falando do cara que veio do RPG D&D, Dungeons and Dragons, né? O cara que curte aquela fantasia medieval, né? Entrar na masmorra, matar inimigo, pegar tesouro. Uma parada mais interpretativa é o Time Stories Revolution. A versão antiga era Time Stories, agora está sendo lançado no Brasil como Time Stories Revolution. Que cada um é um personagem. Na verdade, você trabalha com uma companhia no futuro. E você volta no passado na mente das pessoas. É Legacy esse jogo, não é? Não, é Legacy não. Mas é aquilo, tu jogou uma vez só, tu vende porque você já sabe resolver a parada. Né? Pra mim, praticamente é Legacy. Mas, tipo, né? Legacy, pra quem não sabe, é aquele jogo que você rasga a carta, adesiva tabuleiro. Mas é uma outra pegada, porque o Legacy ele faz isso pra valorizar a atuação. Você está rasgando, você não pode voltar atrás. Então, quando você cola o adesivo no tabuleiro, você está definindo que a nova regra é aquela. Por exemplo, ele faz esse lance pra criar isso aí. Eu achei que Time Stories Revolution Experience, é isso? Esse aí é uma caixa que você monta uma campanha entre vários outros. Pega o Time Stories Revolution não sei que protocolo. Eu tenho aqui, porque foi o que eu joguei, que eu gravei no canal. Se você pegar ali Expansions ou Family... The Hadal Project? Hadal Project, pega esse aí. Hadal Project, 2020. Jogo novo, jogo bem recente. E tá tendo no Brasil em português já. Maneiro. Nesse, é a interpretação de personagem, porque você tem a ficha do seu personagem. Por exemplo, vamos partir para um mais pesado. A versão antiga desse Time Story, a caixa básica vinha com uma história Cthulhu. 1920, um sanatório, e você é um dos malucos. E o meu personagem era viciado em cocaína. E eu usava cocaína pra melhorar minhas ações. Olha que parada bizarra. Que doido. Mas você então, que viu isso ou vinha na caixa? Mecânica do jogo mesmo. O personagem já vem dependente químico. Caramba, ok. Tipo assim, mas a rejogabilidade baixíssima. Mas não tem rejogabilidade. Aí que tá. Era um jogo que a gente jogou 4 horas e meia, 5 horas. Sacou? E ele se pagou, ele entregou.
Esses jogos, é por isso que eles fizeram essa versão. Antigamente, você comprava uma caixa básica e comprava expansões, que é o que eu fiz lá atrás. Agora ele lança só uma caixinha. Essa caixinha você jogou, resolveu, tu pode botar pra vender. Entendi. Entendeu? É muito maneiro. Você vive o personagem, você tem que tomar decisões, você tem que explorar o cenário. Então já é um outro tipo de RPG também, de representação de personagem. Sacou? Entendi. Mas infelizmente muita gente associa a miniatura e ao Dungeon Crawler. Então, O que eu peço pra galera que vem do RPG é não se limitar só a isso. Pode entrar por isso, mas não se limite a Gloomhaven, não se limite a Zombicide, por aí vai. Essa é a parada até que eu ia falar, porque eu sempre vi a galera vendendo o peixe do Gloomhaven de que ele era uma campanha de RPG numa caixa. Cara, eu não gosto de falar RPG, Rafa, porque pra mim RPG é interpretação. Sim, e essa que é a parada que pra mim me via uma dúvida, porque é um RPG numa caixa, e aí eu pensava, pô, meu RPG numa caixa, então o personagem que eu tenho ali, eu vou ter que interagir com outros personagens, eu vou ter que vão ter decisões que vão ser simplesmente da gente decidir alguma coisa que não seja o board game, carta. Ramon, é o máximo que um RPG pode ser um rail. Um RPG ou um rail nunca vai ser tão rail quanto o board game é. Por isso que não dá pra chamar um board game de RPG. Por exemplo, o Gloomhaven seria o RPG só com as mecânicas. Tipo, só o combate tem mecânicas de combate. Porque, por exemplo, o RPG ele é a interpretação e as escolhas dos personagens. Sim. Né? Pra qual caminho você vai. Exato. Não tem como ser um rail igual board game. Esses jogos, eles simulam essas escolhas. Mas não conseguem simular tanto quanto uma mesa de RPG. Então, por exemplo, eu fiz um review sobre o Descent, terceira edição. Eu fui no review, eu viro e falo: se você é um cara que veio do Dungeons & Dragons e não tem mais tempo para jogar com seus amigos, para fazer sua campanha, para fazer a sua história, para mestrar, aí é um investimento que vale. Que eu acho que é uma boa indicação. E que pra esse cara... Então, e que pra esse cara seria um jogo de entrada. Sim, porque ele só que é um jogo de R$1.800, né, cara? Sim, mas essa que é a parada. Porque, às vezes, a galera acha que um jogo de entrada, ele necessariamente tem que ser barato. Eu acho que não. Eu acho que um jogo de entrada tem que ser barato pra um cara que quer testar uma coisa, que não quer gastar muito dinheiro, não quer se comprometer. Aí, beleza. Mas se pro cara que você tá indicando, dinheiro não é um problema, não faz parte da equação das variáveis do cara pra selecionar, esse pode ser. Botaram no chat que é versão de jogos digitais. Lembrando que o Gloomhaven é primeiro versão analógica depois que ele saiu digital, tá? Ele não veio do digital pra cá, não. Eu acho que um bom elemento de entrada, independente da temática do jogo, é a mecânica cooperativa. Quando eu apresentei os jogos de tabuleiro moderno para um amigo meu do trabalho, e a primeira vez eu falei assim, cara, vamos jogar um jogo cooperativo, a cabeça dele pirou. O cooperativo tem que ser. Ele falou assim, caraca, brother, que é isso cooperativo? E não joga RPG. Eu acredito que se um cara que nunca jogou board game moderno, desses jogos que a gente tá falando aqui, só jogou RPG, classicão, com os amigos, daquele mesmo jeitão, tu vir falar assim, cara, foi assim que aconteceu comigo, eu comecei com Zombicide. Não vendo meu Zombicide por nada, por mais que eu tenha jogos muito melhores que o Zombicide, na minha opinião. Mas seja o mais honesto de todos. Cara, eu quando vi aquele negócio montado na mesa, eu fiquei doido, brother. Não tem como, o Zombicide chama muita atenção numa mesa. Então, assim, mas o primeiro jogo que eu mostrei pra esse meu amigo foi também uma indicação do Didi, falando do Didi Braguinha de novo aqui, foi o Tiny Epic Galaxy. Ele não é cooperativo, mas como ele tem um modo solo, dá pra jogar cooperativo. É uma forçação, mas... ali. Cara, é muito bom. É uma caixinha desse tamanho. Tu leva pra qualquer lugar. Pra mim, essa é uma série, né? Uma série chamada Tiny Epic. Aí vai lançar agora no Brasil Tiny Epic Dungeon, que é Dungeon Crawler pequenininho de caixinha. Sem sacanagem. Ele é pau a pau com muito jogo meu grande, cara. O Tiny Epic Galaxy é o melhor dessa versão. É muito bom. Tive quase todos. Vendi alguns porque eu não gostei. Mas eu tive quase todos. Tem versão de zumbi. Eu tenho até aqui na minha mão aqui, ó. Um dia eu vou levar aí na tua casa, Ramon, pra gente jogar. Vem com as pecinhas, né? O foguetinho. Vem.
O meu problema com ele é que é muito pequenininho tudo pra você botar no teu tabuleirinho. Mas tem a comunidade imprime, eu tô a fim de fazer isso também, porque eu jogo muito esse jogo, imprimir um tabuleiro maior, saca? Pra poder colocar... Tiny Epic Dinossauros, que você tem uma fazenda de dinossauros, tem que criar dinossauros pra vender. Maneiro. E o Tiny Epic Zombies, que é cooperativo também, cabe nessas caixinhas, entendeu? Aí eu tenho o Tiny Epic Galaxy também. Nossa, é sacanagem. O Tiny Epic é muito... Só que eu vendi o Kingdom, que é um controle de área, cada um tem o seu reino, e o Defender, que é o pior de todos. O Defender é muito ruim. Então, eu abri rapidinho aqui no Board Game Geek, tem Tiny Epic Galaxy, tá? Kingdoms, Quest, Dungeons, Zombies, Western, Defenders, Max, Dinosaur, esse Quest é como se fosse um mundo aberto. Você tem um mapa na mesa com vários lugares, aí tu manda teu meeplezinho explorar lá. Aí sai carta do que aconteceu, o que você vai usar, tu vai equipando. Tem o Tiny Epic Battle, tô vendo aqui nesse Quest tem as ferramentinhas, tem espada, tem Quest eu que curti, maneiro. Agora vai sair o Dungeon com esse esquema também, de você botar os meeplezinhos com as paradas. Porra, cara, o meeplezinho de espada e escudo aqui me vendeu. E Ramon, jogos desse tamanho, dá pra levar em viagem pra qualquer lugar, maneiro, velho. Me vendeu. É muito bom. O Tiny Epic Galaxy é muito... Ele é o melhor de todos, o Fabrício? O Tiny Epic Galaxy? De todos é o que eu mais gosto. Eu acho muito foda tu evoluir tua nave, tu fazer... É muito bom. Tu entra na planeta e tu conquista o planeta, tu faz órbita no planeta, ele pousa no planeta. Eu gosto tanto dele que eu comprei ele na gringa no financiamento coletivo, depois que ele lançou no Brasil. Os dados vêm personalizados, mas tem mitigação de sorte, tá? Eu não tô achando ele, tava em algum lugar por aqui, senão eu postava pra vocês. O meu tá ali... O meu tá ali em cima. O Ramon já mostrou aqui. Eu gosto muito, mano. Eu acho muito maneiro. É um conceito muito maneiro, cara. E o que você falou que tá chegando agora, recente, é o Tiny Epic Dungeons. Já tá anunciado já, vai vir pro Brasil em português aí. Maneiro. E o Rodrigo falou que o Dungeons é bem desafiador, que ele colocou. Maneiro. No chat. Mas esse aqui, por exemplo, as fotos que eu tô vendo, ele tem miniatura. Isso já é customizado? Não, vai vir com pecinhas de miniatura. Que maneiro. Você vai ter que, que comprar esse. Eu iria trocar pelo meeple de espadinha escudo. Aquele meeple do espada escudo, achei maneiríssimo. Muito bom. O Quest não tem no Brasil não, né? Porra, eu não me lembro agora quais foram lançados no Brasil, brother. Não me de cabeça assim ou não. Mas bom, tem o Tiny Epic Western, que é de cowboy. Aí tem os minigames de poker, mano. Pra tu resolver as paradas. Caralho, que maneiro! Tem umas cartinhas com minigame. Qual foi a ideia desse cara? Esse cara, lá em 2016, quando eu fiz o primeiro, se eu não me engano, foi o Tiny Epic Kingdom. A ideia dele era pegar todas as mecânicas e fazer jogos pequenos. Então não repete mecânicas nos jogos deles. O primeiro jogo era um controle de área. Né? O segundo jogo era um cooperativo Tower Defense. Sacou? Que foi o Defender. Aí o terceiro foi o Galaxy. Aí o Galaxy, se eu não me engano, é Pick Up and Delivery, uma paradinha dessa. Forçar a sorte, você pode rerolar. Não sei o que, papapá. Aí o Western, gerenciamento de carta. E ele vai fazendo isso. Tem um que eu quero muito jogar que eu não joguei, que é o dos Battle Mech, que é como se fosse Mech Warrior. Os meeples são uns robozinhos, mano. Puta, que maneiro. Essas paradas me pegam. Isso me pega muito. Aí, ó, Tiny Epic Mech. Vou procurar aqui, Tiny Epic Mech. E aí esse é de ação programada. Você programa teus robôs e resolve e abre junto pra poder resolver. Na verdade, eu queria muito pra uma feira gringa internacional. Cara, o meeple dentro de um robozinho, irmão, não tem como. Cara, eu preciso. Cara, sacou? Eu quero ir pra gringa pra comprar o pacote completo. Nossa. Então, eu tô falando do Tiny Epic, dessa linha Tiny, porque, cara, não é um jogo muito barato, mas com certeza não é caro. Não me lembro quanto que eu paguei no meu. Eu acho que eu não paguei nem R$200 ou R$150. Cara, acho que eu paguei muito barato mesmo, cara, nesse jogo. Então, assim, ele é um jogo que tem uma certa robustez, tem bastante estratégia, vai agradar quem gosta de rolar um dadinho, vai agradar quem gosta de uma parada mais estratégica. Eu gostava de boneco, dos bonequinhos. Tem gente que gosta. Por exemplo, no Dix, a galera se amarrava nos coelhinhos. Uma dica geral que a gente poderia, assim, tipo assim, uma regra geral. Não vamos falar de produto, né? Porque aí, tá fazendo propaganda, não sei o quê. Mas se a gente fosse fazer uma regra geral, tenta jogos com mecânicas de coisas populares. Por exemplo, o Kingdomino é dominó.
tem a regra do dominó, de encaixar as paradinhas ali. O Ticket to Ride tem o set collection de jogo de baralho, tem que fazer igual pra bater. Ah, que maneiro! Entendeu qual é? Então quem joga jogo de buraco, truques, caralho, meu irmão, o Ticket to Ride aqui tem que fazer o set collection pra colocar e botar as fichinhas. Entendeu? Então procure mecânicas próximas a coisas populares. Né? Sim. Por exemplo, a alocação de trabalhadores é uma parada que não existe no popular. É verdade. A alocação de trabalhadores não tem. Você não jogou nenhum jogo quando era criança então, que era próximo da alocação de trabalhadores. Por exemplo, eu tenho aqui na minha estante um Catan da Grow fechado. Nunca consegui jogar. Eu abro o manual pra começar a ler, todo mundo que olha e fala, não. Ele não tem mecânica. Não. A única mecânica parecida que tem com o normal é rolar dados, né? Rolar dado, porque no Catan você rola o dado lá no início do seu turno pra saber quais são os recursos que vão ser coletados, né? Mas o resto não, o resto não tem paradinha. É troca de recursos e tal. Então realmente fica complicado. Mas quando você associa... tem um jogo aqui que é tipo um dominó avançado. Aí tu tira um Kingdomino da caixa. Porra, geral pira. Com certeza. Tal, não sei o quê. O Kingdomino eu conheci, acho que foi o Márcio. Você levando nos nossos eventos de encontro, você levou o Kingdomino. Foi. O que mais tem hoje no mercado é jogo de vaza. Vaza é sueca, porra. Puta, cara. É fácil vaza de você explicar. Vaza é sueca, é copas fora. Então tem... Cara, pô, eu tenho vários jogos aqui de caixinha que é jogo de vaza, pô. Um jogo que faz muito... O que faz muito sucesso é o Seven Wonders Duel. Eu gosto bastante também dele. Só que só dá pra jogar 2, né, cara? Eu prefiro o Duel do que o Seven Wonders normal. Eu acho o Duel mais elegante, assim, mais papum, saca? E é só carta. Você vai fazer a pirâmide de carta assim, vai comprando e você vai vendo ali e vai comprando. Agora, pra fechar essa parada de RPG, uma coisa que seja friendly pra quem vem do RPG... Pra mim funciona, tá? Funcionou com o Zombicide, uma coisa que meio que substitui o Zombicide pra mim, não sei se a Mary Trash, se eu estiver falando isso, me corrija, Fabrício, por favor, é o Martian and the Marauders, que pra mim é um simulador de vida pirata. Eu amo aquele jogo demais, eu quero muito comprar esse jogo. Você nunca mais vai comprar ele, ninguém nunca mais vai comprar ele, porque teve problema de licença, mas você tem a versão dele, que aí pira a cabeça de geral, que é o Elden Ring, que é do Star Wars. Exatamente. Eu joguei. Problema. Como é que escreve esse aí? É esse do Orla Exterior. Eu joguei o Orla Exterior na casa de um amigo do Bruno Guedão e eu pirei com o Orla Exterior. O Orla Exterior, ele é um reskin. Por mim, eu jogaria um dia inteiro aquele jogo. Um dia inteiro aquele jogo. Eu falo que é o jogo mais maltratado do mercado. Porque ele é um jogo de Star Wars. Ignorado pela comunidade porque não tem Jedi. Ele é maravilhoso. Mais bolado. Ele não tem Jedi. Sabe o que eu fico mais bolado? Todo mundo fala que quer o Merchant Marauders. Eu quero Merchant, eu quero. Eu falei, meu irmão, não tem mais, mas o Orla Exterior é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Esse jogo é maravilhoso. Eu tenho ele, eu defendo ele. Ele toda hora aparece em promoção em Black Friday porque flopou no Brasil. Mentira! Tô vendo aqui, tem as miniaturinhas das naves, cara. Que maneiro. Não tem na miniatura da nave. Não tem não. Não tem? Pô, achei maneiríssimo. Não tem não. Mas assim, vem com proxy. Cara, é bom demais esse jogo. É muito bom. Ramon, é muito bom. Você é um mercenário, tem que fazer as missões, cara. Jogar. Eu só joguei em 2, né? Dá pra jogar até sozinho, tem a mecânica também pra jogar sozinho, mas eu queria muito jogar com 3, com 4 na mesa, cara. Merchant Marauders foi lançado no Brasil em português, mas ele tem problema de briga de licença da editora com o designer. Aí a iFantasy Flight, que era detentora dos direitos dele, malandramente pegou o Conexica, que era o cabeça do dev jogos da Fantasy Flight, pegaram as mecânicas e criaram baseado no Star Wars. O Elden Ring é exatamente igual ao Merchant Marauders. A única diferença é que o outro é pirata no Caribe e aqui é pirata no espaço. Cara, mas é muito bom. Pô, maneiríssimo, cara. Eu tenho ele, não me desfaço nem por um decreto, mas eu gosto pra cara, eu gosto muito desse jogo, muito. Pô, é hora de jogar de novo. O que eu tô vendo aqui, parece a da capa do jogo, mas tem o Han Solo, tem o Boba Fett. Tem Boba Fett. Mas não tem Jedi, é mercenário. Você tem que ficar bem com as 4 facções. Você tem que ficar bem com o Império, com os Rebeldes, com o Sindicato com o... Não, com o Jabba. Os Hutt.
Então você vai fazer aliança com essas 4 galeras. Se você parar no mesmo lugar onde tem, por exemplo, uma patrulha do sindicato e você tem aliança positiva com esses caras, você passa de boa. Se for neutro, você não pode avançar, você tem que parar. E se for negativo, você para e vai dar treta, tu vai entrar em combate. É assim, tu se desloca assim pelo mapa, entendeu como é que é? E aí você entra em dobra, Cara, acontece uns eventos, você vai pra um planeta tal, aí tu pega o cara, aí você pode chamar... Isso com a evolução da nave, você pode comprar nave nova. Evolui a nave, evoluui teu personagem. Aí fudeu, mano. Cara, o Guedão, o que eu vou contar agora vai parecer RPG que eu vou falar. O Guedão contratou o Chewbacca pra ser o imediato dele. Ele é de uma nave lá, não era Han Solo, tá? Não é essa coisa kit de filme, não. Não é reprodução de filme. Era o Chewbacca e ele contratou o Chewbacca. Aí daqui a pouco, no meio da gente jogando, aparece uma recompensa pela cabeça do Chewbacca. Sabe o que ele fez? Traiu o Chewbacca. Matou o Chewbacca e entregou. Entregou. Caraca, cara, mas eu terminei um jogo, eu ganhei uma partida com a Millennium Falcon, o Mandaloriano lá, o Boba Fett, com o Chewbacca junto, de brother. Pô, que maneiro, cara. Aí me pegou. E eu acho que é essas paradas mesmo, assim, porque esse jogo, por exemplo, pega o cara é fã de Star Wars, pega o cara. Agora, falando mais, só um pouquinho técnico pra gente poder terminar, sobre aquele papo que a gente falou de opções, de caminhos a seguir. Você tá vendo, você tá mostrando pra galera aí, tem uma porrada de cartinha ali no meio, né? Sim. Com os quadradinhos e tal, não sei o quê. Isso são eventos que acontecem, são as premiações que vão rolar. Para você dar essas opções todas, deixar o jogo fluido e não linear, tem que ter todas essas cartas. Porém, hoje, muita coisa virou aplicativo, né? Muita coisa virou aplicativo. Então, no Descent, que é um dungeon crawler, você tem um aplicativo que ele abre esses leques. Então, a tendência do board game é cada vez ele ser menos linear para usar Aí tem aqueles puristas, meu irmão, eu vou ser bem sincero, eu prefiro um aplicativo do que ter que embaralhar 300 cartas. Sim, pô, vai ganhar tempo. Você tem também, se você for olhar na caixinha aí, lá em cima, perto do Star Destroyer, tem mais cartinha. Aquelas são as cartas de evento, de encontro para cada setor. Nossa, e isso tudo tem barato. Então isso aí, isso no board game é, burocrático pra cacete. É que no aplicativo só tu apertar um botão, né? Resolve. Aí tá, vamos torcer. Eu tô torcendo bastante pro World Exterior, que na gringa bombou, tanto que saiu a expansão dele lá fora e tal. Aqui não. Aqui ele flopou total. Toda hora tem desconto na Black Friday. Vou botar aqui na minha lista de ver quando o preço cair pra pegar. Se lançar uma nova edição dele com o aplicativo, que aí, meu amigo, aí abre o leque, aí fudeu. Aí vai abrir o leque, meu irmão, aí vamos ter várias opções de caminho, de encontros, de acontecimento, de missões, e vamos ser felizes. Nossa, demais. Tá mutado, Márcio, tá mutado, brother. Boa, mas tava no mute. Mas eu tô trazendo a gente aqui... O tabuleiro é modular também, isso é muito bom. Maneiro. Tô trazendo a gente aqui pra nossa parte de conclusões, pra gente já se despedindo. Chegamos aqui a 1 hora de episódio, que é a nossa meta máxima. Porque com convidados a gente deixa aqui, a gente vai embora falando de RPG, de board game, de jogatina, a gente vai que vai. Então acho que já ficou um programa maneiro de indicação de board games de entrada, dependendo, como a gente falou aqui, né, ao longo do episódio, depende muito do perfil da pessoa, depende de quem você quer trazer. Tem dicas bacanas aí pra você já pescar e trazer. Obviamente pra galera que tá ouvindo a gente no Spotify ou no agregador do áudio, você talvez vai ficar assim algumas referências que estava aqui no visual, para quem estava na live a gente foi mostrando. Então busque, se você nessa parte ficou com alguma dúvida sobre o que a gente falou de pecinha e tudo mais e tal, vai lá no YouTube, vai ter esse episódio também lá em vídeo para você ver a referência do que a gente estava falando. E cara, é só agradecer ao Márcio por estar aqui com a gente nesse episódio de novo. Marcelo, estamos muito juntos, né? Pô, valeu, cara. Eu acho que o episódio foi muito bom. A gente ia fazer a aterrissagem agora para fazer o caminho contrário. Mas acho que o caminho contrário são quase os mesmos jogos, né? Se você quer trazer o cara
pro RPG, você apresentar alguma coisa de entrada familiar que seja tangente ao RPG, como jogo colaborativo, é uma coisa que a gente falou, né? Uma coisa mais puxada assim pro Ameritrash e coisa e tal, acho que vai ser um negócio bacana, cara. Eu penso que se no caminho contrário, façam one-shots. Não vira pro cara e fala que vai passar 50 anos jogando essa parada. Mas, pô, vamos jogar um RPG de tarde aqui. Eu peguei meus sobrinhos uma vez, jogamos 3 horinhas de tarde, eles me cobram agora toda hora. E agora fica pedindo pra voltar. Fica Excelente dica, sacou? Excelente. Sim. Então eu acho que o caminho foi aquilo que eu falei. Os grandes mestres de RPG querem a campanha épica que vai ser publicada nos anais do caralho. Isso quebra a firma. Total. Desce do pedestal, seja humilde. E, porra, vou fazer uma paradinha aqui, que é a galera numa taverna, desenrolando ideia. Fomos contratados pra matar ali os goblins na caverna. Vai lá, mata o goblin, voltou, tá todo mundo feliz. Isso aí, tá todo mundo feliz e vai depois pedir mais, né? Vai saber, mas aí o que aconteceu depois? Aí a gente volta e joga outra vez. É isso. Acabou e vai jogar depois de novo. Boa. Fabrício, então pra gente só finalizar, como é que a galera pode te encontrar lá no Aftermath? Qual que é a pegada? Quando tem conteúdo, o que tá rolando? Bem, segunda e quinta, toda segunda e quinta tem vídeo no canal, eu faço review de jogos de tabuleiro, a gente fala muito também sobre a parte social do board game, né? Como conhecer a galera, como se organizar para comprar, a gente tem guia de compra por valores, qual jogo que você deveria ter na coleção até R$100, até R$150. Legal. É que o board game vai de R$80 a R$1.800, né? Então como é que a gente faz esse filtro para poder ajudar a galera inicial, né? Eu tenho uns vídeos no canal que são jogos para quem tá começando, né? Então ele tá entrando no hobby agora, quero comprar. Quais jogos eu compro para poder abranger as mais mecânicas, a coleção, né? Show, isso é muito maneiro. Ter um jogo de uma mecânica assim, uma mecânica assada, poder trabalhar aí nesses aspectos, ter um jogo cooperativo para jogar com a galera, ter um party game, que é os jogos festivos, né? O family game, que são jogos mais suaves. Como é que a gente faz isso? Então a gente tem, é só procurar por Aftermath BG, né? Tem aqui na Twitch, tem no Instagram, no YouTube. A gente tá toda hora botando conteúdo, saiu vídeo ontem, sai vídeo quinta-feira agora. A gente faz live aqui na Twitch, às vezes de jogo de tabuleiro, às vezes de qualquer outra coisa para poder desopilar um pouquinho também, sacou? Mas é isso, a gente tá sempre aí criando conteúdos relacionados a jogos de tabuleiro modernos, né? Eu não falo tanto dos clássicos, nunca fiz vídeo falando de banco imobiliário, War. Deveria ter feito, porque quando tu fala de banco imobiliário War, deve bombar, né? Audiência, um amigo meu tem um blog, a maior quantidade de views dele é quando ele falou de guerra de War. Nossa, falou do War, bombou a parada, sacou? Então a gente tá aí, o que vocês precisarem é só me chamar. Tamo junto. Não, tamo junto, cara. Com certeza vai ser chamado novamente aqui pra gente falar mais de board game, que agora eu, por exemplo, já vou ficar de olho nesse Outer Ring aí do Star Wars. Quando pintar a promoção eu vou pegar. E se você tá assistindo esse episódio no Spotify ou no YouTube, que são as versões gravadas, fique sabendo que o Aventurando, esse inclusive, foi gravado na live. Então a gente estava aqui ao vivo participando com o chat, interagindo com o pessoal que estava aqui agora numa terça-feira, 3 horas da tarde, por exemplo. Então siga a gente nas redes sociais, @perdidosnoplay, porque quando a gente entrar em live para fazer um Aventurando, você vai sempre saber. E nesses casos pode aqui entrar e participar com a gente no ao vivo, interagir, mandar sua mensagem, a gente lê sua mensagem e participar do papo com a gente. É isso, muito obrigado a todos, até a próxima e te espero no Play. Valeu, galera.